Olá, nós somos o Grupo Lambda e essa é a apresentação final do curso de Extensão e Mineração de Dados Complexos da Unicamp. O nosso projeto tem como tema a classificação de melanoma. A ideia é avaliar como modelos de visão computacional podem auxiliar no apoio à triagem de lesões cutâneas suspeitas de melanoma. O melanoma é um câncer de pele agressivo, clinicamente relevante, porque quando não identificado precocemente, pode ter consequências graves para o paciente. Por isso, é de extrema importância a detecção o quanto antes. As lesões iniciais malignas e benignas são visualmente muito semelhantes, o que acaba dificultando a análise humana. Nesse cenário, modelos de aprendizado de máquina podem atuar como ferramentas de apoio ao diagnóstico, contribuindo para um processo de avaliação mais ágil e consistente, auxiliando médicos na priorização de biópsias para a detecção cada vez mais precoce. Nós trabalhamos com uma base composta por 25.331 imagens fotográficas, todas no formato RGB e com resolução de 224 por 224 pixels. Essa base foi dividida em 3 subconjuntos, cerca de 80% para treino e aproximadamente 10% para validação e 10% para teste. Essa estrutura de divisão garante que o modelo seja treinado de forma consistente, validado durante o processo de aprendizado e avaliado de maneira justa, sem vazamento de informação. Antes de treinar qualquer modelo, fizemos uma etapa de exploração dos dados, para compreender melhor as características do conjunto. Observamos, por exemplo, a distribuição entre imagens benignas e malignas, e também analisamos a variabilidade visual das lesões, avaliando diferentes formatos, cores e texturas. Isso foi importante para entendermos os desafios do problema, como o desbalanceamento entre as classes e a grande similaridade visual entre algumas lesões benignas e malignas. Depois disso, realizamos um pré-processamento das imagens. Primeiro, aplicamos normalização, escalonando os valores de pixel para o intervalo entre 0 e 1, para facilitar o aprendizado da rede. Em seguida, utilizamos Data Augmentation para aplicar transformações como flips horizontais e verticais, rotações, zoom e ajustes de brilho e contraste. Essa etapa foi essencial para aumentar a diversidade do conjunto de treino e reduzir o overfit, fazendo com que o modelo generalizasse melhor. Introduzindo o desenvolvimento de nossos modelos, optamos pelo uso de redes neurais convolucionais, com a aplicação da técnica de Transfer Learning. Isso é, usamos de redes neurais pré-treinadas em grandes volumes de dados que apresentam especialidade na extração de características visuais complexas. Assim, podemos utilizar as suas camadas de extração de características para processamento das entradas e desenvolvemos um bloco treinado em nosso conjunto de dados para realizar a classificação de imagens. Os modelos foram treinados a um DeepSize de 128 por 20 épocas, utilizando o otimizador Adam a uma taxa de aprendizagem de 10 a-4. Utilizamos também pesos, dando maior peso à classe maligna, que é a classe minoritária, para lidar com o desbalanceamento. Realizamos um congelamento do bloco de backbone das últimas 40 camadas, aplicando assim um fine tuning e podendo especializar o modelo pré-treinado em nosso conjunto de dados. Trazemos aqui os resultados de treinamento de duas das redes utilizadas, a ResNet, que serviu como um baseline, que apresentou desempenho modesto e grande oscilação durante o período de treinamento, e a EficientNet, que já apresentou melhor convergência de treinamento e resultados robustos
no conjunto de treino e validação. Outra forma de lidar com o grande desbalanceamento de nosso conjunto de dados foi a otimização do threshold, que é o nosso limiar de decisão do modelo. Para isso, utilizamos a curva ROC, selecionando como threshold ideal o threshold que maximiza a razão entre a taxa de verdadeiros positivos e a taxa de falsos positivos. Após treinamento e otimização de threshold, podemos avaliar o desempenho das redes nos conjuntos de validação de teste. Podemos ver que a ResNet apresentou um bom desempenho para a classe benigna, mas um desempenho mediano para a classe maligna, resultando em uma acurácia balanceada no conjunto de validação de 70% e de aproximadamente 68% no conjunto de teste. Ou seja, resultados razoáveis, mas que podem ser melhorados e que foram otimizados pela EficienteNet, que já apresentam um desempenho robusto tanto para a classe benigna quanto para a classe maligna, resultando em uma acurácia balanceada de 83,44% para o conjunto de validação e 83,32% para o conjunto de teste. Para melhorar o desempenho de nossos modelos, implementamos também um Ensemble com Cross-Validation, ou seja, o conjunto de dados por completo, incluindo treino e validação, foi dividido em 5 conjuntos diferentes que geram folds e alimentam 5 modelos diferentes de EficienteNet. Cada um desses modelos vai se tornar especialista em seu conjunto de dados e vai gerar uma predição com uma probabilidade de classificação, no qual as 5 previsões são agregadas em uma média aritmética, formando uma previsão final. Essa é uma técnica que garante mais robustez e diminui a chance de erros isolados comprometerem o diagnóstico final. Podemos avaliar, então, o desempenho do Ensemble nos conjuntos de validação e teste, e vemos aqui como ele apresenta um bom desempenho para a classe benigna e maligna, fornecendo uma acurácia balanceada de 82,36% no conjunto de validação, lembrando que esse é um novo conjunto de validação formado durante a separação dos folds, e um aumento no desempenho no conjunto de teste, chegando a uma acurácia balanceada de 84,32%. Somado ao Ensemble, aplicamos também a técnica de Test Time Augmentation, uma estratégia de aumentação de dados no momento de inferência. Ou seja, quando o sistema recebe uma amostra de teste, essa amostra gera 4 visualizações baseadas em transformações e todas essas transformações vão gerar uma previsão que vai ser agregada em uma previsão final também, tornando o modelo mais invariante a possíveis transformações, o que também melhora o seu desempenho. Assim, podemos avaliar os resultados de nossas redes no conjunto de teste. Podemos observar que a ResNet serviu de baseline, fornecendo por volta de 68,8% de acurácia balanceada e que foi bastante melhorado pela implementação da EficienteNet, que ainda sofreu melhorias com o uso de Ensemble e com a aplicação de Test Time Augmentation, sendo o nosso modelo vencedor o modelo de Ensemble com TTA, que chegou a aproximadamente 85% de acurácia balanceada no conjunto de teste. Para fazermos uma análise de interpretabilidade do modelo, aplicamos GradCAM a amostras da classe positiva. O GradCAM utiliza os gradientes da saída de uma classe em relação aos mapas de ativação da última camada convolucional para identificar e visualizar quais regiões da imagem mais contribuem para a decisão do modelo. Podemos observar, para casos de falsos negativos, como os mapas de calor são mais difusos e provavelmente essa difusão é causada por ruídos, como bordas ou a presença de régua, e o modelo não está se concentrando na região das lesões, o que já é diferente para as classes verdadeiras positivas, no qual a gente consegue ver alta ativação concentrada na lesão e baixa ativação em outras regiões da imagem. Vemos também como os folds se complementam e mesmo que um fold apresenta uma distribuição mais difusa do mapa de calor, na média nós obtemos uma predição mais assertiva e o mapa de calor concentrado
na região da lesão. A avaliação do trabalho apresentado nos permite concluir que o uso de Transfer Learning do modelo Scient-NET apresenta um bom desempenho, mesmo em tarefas específicas, como a classificação de melanoma. A calibração de threshold foi uma ferramenta bastante útil para lidar com o desbalanceamento dos dados, especialmente para essa tarefa, que é um diagnóstico médico com grande sensibilidade a falsos negativos. O uso de ensemble de modelos, combinado com a técnica de TTA, permitiu aumentar a robustez e obter ganhos de performance do modelo, e também tivemos uma análise de interpretabilidade do modelo com a GradCam, que demonstrou a interferência de ruídos na predição das imagens, indicando que técnicas de pré-processamento para remover ruídos como bordas, pelos ou réguas na imagem podem contribuir para a melhoria de desempenho geral do modelo. Assim, a gente finaliza o nosso trabalho e muito obrigado a todos pela atenção.